Sobre a cobrança dessas tarifas de 10% impostas pelos americanos, conversamos agora ao vivo com o professor de tributação internacional José Andrés Lopes da Costa. Seja bem-vindo à nossa programação, professor. É um prazer tê-lo por aqui. Obrigado, Gabriel. É um prazer também estar de volta aqui. E aí, meu caro, tudo claro, nada claro? Saímos ganhando Bom, dessa redução de tarifas? Olha, por enquanto, parece um pouco o silêncio que antecede o grito, né? A gente teve uma decisão surpreendente da Suprema Corte Americana, em que a maioria conservadora acabou votando contra o Donald Trump, o que é alguma coisa que até serve de exemplo para o Brasil, porque é bom ver quando o sistema de freios e contrapesos funciona de verdade, né? Sem querer mudar de assunto, mas que bom que a coisa funciona dessa forma. Então, as tarifas da IEPA foram, de fato, revogadas, porque não havia emergência nenhuma, aquilo era um troço totalmente fora de propósito, não havia nenhuma emergência que justificasse a imposição daquelas tarifas, era um movimento político do Donald Trump, e agora você veio com a seção 122, né? Quase que com uma birra e uma retaliação do Trump ao fato de ele ter perdido na Suprema Corte. Só que essa seção 122, ela é uma seção que ela tem um tempo limitado, 150 dias, ela precisa de aprovação do Congresso. A IEPA não precisava, bastava você baixar um decreto do dia para a noite. Na seção 122, não. Você precisa fazer com que o Congresso aprove aquela tarifa em 150 dias. O que a gente não sabe se vai acontecer, até pelo clima político que hoje em dia a gente tem no Congresso americano, que é um Congresso bastante mais dividido do que era no começo do governo Trump, né? Temos ainda a seção 301, que é a que mais me preocupa, porque já existe uma investigação em curso, em que existem vários pontos aí de vulnerabilidade para o Brasil. Se a gente for falar de PIX, por exemplo, é um ponto que me preocupa muito, porque rouba receita das empresas de cartões de crédito, que são quase todas americanas. Então, o PIX é um foco grande. A questão do etanol também é um foco de preocupação. Agronegócio em geral, quer dizer, tudo aquilo que de alguma maneira incomoda, né, o governo americano, mesmo a gente tendo déficit comercial com relação a eles, pode ser objeto de novas tarifas. Então a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Pode vir coisa aí igual, pior eu acho que não vem, mas parecido com o que a gente tinha enquanto estava vigente a aplicação da EPA, né? E a gente não tem nenhuma negociação formal concluída. E mesmo aqueles países que têm acordos formais concluídos, a gente fica com uma questão interessante, quer dizer, porque esses acordos foram todos celebrados, vamos dizer, sob coerção, sob pressão, né? O Donald Trump chegou e falou: olha, ou você paga 50%, ou você faz um acordo comigo e paga menos, paga 15%, paga, como foi o caso da União Europeia, paga 20%. Quer dizer, esses acordos permanecem válidos quando eles prevêem tarifas superiores à tarifa da 122, ou porque foram acordos feitos em outro contexto, já não valem mais. Então, tem uma série de questões no ar. Como é que vai ser feito o reembolso dessa tarifa, né? Como é que isso vai ser pago? E para quem vai ser pago também? Porque parte a indústria americana absorveu e parte ela repassou para o consumidor. Naturalmente, é sempre assim que acontece, mas então quem é que tem legitimidade de pedir de volta o que foi pago a mais de tarifa? Também não se sabe, né? Empresas brasileiras que fazem importação com empresas com subsidiárias dos Estados Unidos também teriam direito a esse crédito. Então um cenário assim, de muita incerteza, Gabriel. A coisa está bastante tumultuada, eu te diria. Inclusive, conversei com alguns produtores que me disseram o seguinte, professor: eu dei desconto para o importador americano, eu fui lá e baixei o preço do meu produto porque eu ia jogar no lixo. Eram produtos perecíveis
que eram vendidos apenas para os americanos, aí o exportador teve que ir lá e botar um desconto de 50%, porque senão ia perder a safra, por exemplo, de frutas, ia perder talvez os pescados que estavam apodrecendo por aqui, não tinham sido comprados ainda. Então, até quem exportou, às vezes, teve que admitir parte do prejuízo para não sair com prejuízo de 100%, prejuízo total para jogar a produção fora. E aí fica a discussão, quem que tem direito a receber esse dinheiro de volta? Isso vai cair aonde, professor? Vai voltar para a Suprema Corte? A gente vai ter que ter a situação do judiciário para definir quem que vai receber essa grana? Não, isso vai ser definido pelos tribunais inferiores. A própria Suprema Corte, na decisão de ontem, ela já falou que a forma de reembolso das tarifas seria definida pelos tribunais inferiores. A gente tem hoje em dia cerca de 1.000 ações nos tribunais inferiores nos Estados Unidos questionando a mesma coisa, as tarifas impostas com base na IEPA, e a Suprema Corte delegou, então, para os tribunais inferiores essa capacidade de definir como que vai ser feito o reembolso. Agora, como a gente acabou de conversar, não é simples, né? Tem muita, porque quem arca com um ônus econômico verdadeiro deve ser aquele que tem a capacidade de pedir o reembolso. Ora é o exportador brasileiro, ora é o consumidor americano e ora é o próprio importador americano. Então, eu acho que isso é um contencioso que vai se arrastar durante um bom tempo aí, em padrões brasileiros, né? Vai ficar um bom tempo sendo discutido nos Estados Unidos, até que se saiba como é que vão ser devolvidos esses 180 bilhões ou 130, o número varia um pouco de estimativa, mas como que se vai devolver esse dinheiro? O que define, professor, quem vai receber, por exemplo, desconto na tarifa ou quem vai ter que pagar mais? Porque você fala, é um caso curioso, tem gente que fechou acordo com o Donald Trump e o acordo previa 15% de taxa. Agora, todas as taxas caíram, a taxa básica para todo mundo é 10%. Agora, tem outros países que tinham taxa menor e agora vão ter que pagar esses mesmos 10% ou eventualmente 15% quando essa taxa subir. Como é que ficam esses acordos? Você falou sobre dúvida, pode ser que a gente venha a ter acordos rompidos entre os países que foram coigidos a fechar negócio com os americanos? Eu entendo que sim, Gabriel, eu entendo que sim, porque vamos lá, foram acordos feitos com a revólver na cabeça, né? Você podia pagar 50% ou você podia fazer um acordo e pagar só 20%. Então, o próprio esse elemento de manifestação de vontade daquele acordo vamos dizer que não estava 100% presente, houve uma certa coação, né? Ou você aceita isso ou você vai ter que ficar num mundo muito pior. Então, agora que a tarifa caiu para menos, se a tarifa caiu para menos do que está previsto no acordo, eu acho absolutamente legítimo que esses países digam, não, peraí, eu fiz um acordo de 20%, mas agora é 10%, não vou pagar mais 20%, até porque a base legal para aplicação da tarifa foi a IEPA, que foi rejeitada pela Suprema Corte Americana. Então, ela perdeu, no meu ponto de vista assim, jurídico, ela perdeu a sustentação. Esse tipo de tarifa não sustenta mais. Eu, como advogado desses países da União Europeia, eu sustentaria que vale a tarifa menor. Embora seja, obviamente, como tudo em direito, um ponto de discussão. Isso não vai ser definido na base do A ou B, né? Isso vai ter muita discussão. Acompanhar essas discussões e os próximos capítulos dessa história. Afinal, tem muitos capítulos a virem. O USTR, o Escritório de Comércio dos Estados Unidos, falou que vai abrir novas investigações, que já tem investigações avançadas contra Brasil e China, que pode usar isso para cobrar tarifas maiores. Já disse que tem outros mecanismos para cobrar taxas mais altas. Então, não será a última vez que falaremos sobre mudanças tarifárias do governo de Donald Trump. Obrigado, professor. Sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Diga. Obrigado, é um prazer, Gabriel. Prazer estar aqui de novo. Valeu, até uma próxima. Bom trabalho a você.